Paris Saint-Germain tá absolutamente louco no mercado, fazendo contratações, e tem muita gente empolgada com esse time francês para essa temporada que está começando. Então o nosso Mano a Mano hoje aqui vai ter Paris Saint-Germain. Mas contra quem? Aí a gente confessa que ficou na dúvida aqui para decidir, mas vai ser contra os Galácticos do Real. Ah, por quê? Porque tem muita gente que já tá dizendo que o PSG tá virando os Galácticos do PSG. A gente quer causar, então, né, será que tem jogo nessa brincadeira? É o que a gente vai causar. A gente fazer aqui. Ousado, Formiga? Vamos causar. A gente ficou, vamos ali com o City. Pô, mas não sabe nem se o City é o melhor elenco do mundo. Vamos com o Chelsea. Ah, mas putz, é porque é campeão da Champions. Qual é o critério? O Chelsea já mostrou que é melhor que o PSG, os torcedores iam falar. Vamos para a seleção da Champions, mas aí ia ter jogador do PSG. Vamos para a seleção da Premier League, é bem aleatório, né? Porque é a Premier League. Porra, então vamos meter logo um Galácticos aqui para gerar engajamento e discussão, que no fundo é sobre isso, porra. E tá tudo bem, como diria o outro. Vambora, então vamos começar com os goleiros. Olha aqui, eu vou dizer que eu nem sei se o Donnarumma vai ser o goleiro titular do Paris Saint-Germain, mas enfim, Donnarumma ou Casillas? O Vitor Sérgio Rodrigues. Eu acho que o Donnarumma começa a temporada no banco. Não sei se termina a temporada no banco, mas eu tenho convicção de que ele começa a temporada no banco. Enfim, eu acho que esse voto aqui, eu vou votar tudo que eu for votar aqui, eu vou votar em algo já realizado, que são os Galácticos, contra o melhor que eu vi desses caras que estão no PSG. Então, assim, peço para a produção, e eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo esse programa daqui para mais uns 8 anos para frente. Peço para daqui a 8 anos a produção me perguntar de novo sobre esse voto. Hoje ainda é Casillas. Hoje ainda é Casillas, tá bom. Ô Formiga, pra você, quem é o goleiro aqui do nosso Mano a Mano? É o Donnarumma ou é o Casillas? Aliás, de novo, a gente colocou o Donnarumma, acho que também muito pelo tamanho da contratação, né? Mas, enfim, Donnarumma ou Casillas? Vamos lá. Vou explicar aqui porque é um negócio enrolado. O seguinte, o Casillas 2004 já era campeão da Champions, né, tendo sido o goleiro mais novo de uma final e jogando muito e tudo. Mas eu acho que ele ainda tinha algumas inconstâncias ali, ou momentos, sei lá, o Casillas mesmo acho que vai começar a ficar o que a gente imagina 2 anos depois e aí fica para sempre, até basicamente os finalmente ali, se bem que a reta final dele no Real Madrid é ruim. O Donnarumma hoje, e se fosse o Navas, acho que era até mais cruel a comparação, porque o Navas já é um tricampeão de Champions, tendo sido, cara, é um goleiro que não tem época ruim praticamente, e o Donnarumma, por ser o Donnarumma, eu vou votar no Casillas aí. Se fosse o Navas, eu ia votar no Navas. Pela época, tá? Eu acho que o Casillas de 2004 não era o melhor Casillas, e o Navas a gente já viu fazer Champions que beirava a perfeição. Assim, se fosse o Navas, eu ia votar no Navas. Como é o Donnarumma, ele teve momentos que ele não confirmou o que ele era, ele teve de fato uma Euro maravilhosa, mas quem estava acompanhando o campeonato italiano, não essa temporada, as últimas, tinha umas inconstâncias ali, assim como o Casillas. Como o Casillas depois virou o Casillas, ele vai ter essa carta bônus aí. Mas se fosse com o Navas, eu ia votar no Navas. Eu iria de Navas aqui. Vés, também, se fosse Navas, você iria de Navas contra o Casillas? Se eu fosse votar pelo que o Casillas era em 2002, 2003, né, porque é quando é essa época desse Galáctico aí, eu acho que hoje o Navas é mais goleiro, mas se for votar pelo todo, né, pela carreira, seria Casillas também. Mas você tem que lembrar, então, o Casillas tinha vários problemas dentro de, assim, ainda de não estar pronto. Ele entrou e ele foi decisivo numa final de Champions que ele jogou 15 minutos, né, só 20 minutos, sei lá, 20 e poucos minutos. Tem que lembrar isso também. Então, começamos aqui com o Casillas dos Galácticos. Quem é o nosso lateral direito? O Formiga, é o Hakimi ou é o Salgado? O Salgado sempre destoou desse Real Madrid Galáctico, mas acho que em alguns momentos até cumpria uma função mais para deixar o Roberto Carlos mais solto. Essa era ainda a época do futebol, que a gente falava muito de aquela lenda de quando um lateral sobe, o outro fica. Tinha esse papo, né? Hoje em dia isso não existe, os dois abrem ali, óbvio, tem alguns técnicos que ainda... Depende do time. Depende do time. Mas tô falando na visão macro, assim, do que hoje é praticado de melhor, isso é uma visão meio boba. Mas nessa época ainda não era, e acho que o Salgado às vezes fazia o dele ali, mas nunca foi brilhante, várias limitações, e eu acho que o Hakimi chega com o status de resolver um problema.
Coisa que o Salgado, em qualquer time que chegasse à época, não teria esse status. A não ser que ele viesse aqui para o futebol brasileiro, sei lá, mas na Europa ele não ia para lugar nenhum com esse espectro de estar chegando alguém para solucionar um problema. Então, eu vou de Hakimi. Eu acho que esse é um grande ponto. Muita gente tem falado do PSG, quando fala que precisa contratar, fala muito dos laterais, né? Na lateral direita, a contratação do Hakimi acho que vai colaborar muito, mas é ele, Vitor Sérgio, ou é o Salgado? Curioso, porque a gente está falando de um que conseguiu se firmar no Real Madrid, né? Teve uma carreira muito sólida dentro do Real Madrid, contra um que não conseguiu se firmar no Real Madrid, que é o Hakimi. Mas, embora na Espanha o Salgado seja muito respeitado, o Roberto Carlos já falou muitas vezes sobre isso, até porque ele sabe que no Brasil o pessoal não tem tanta moral assim com o Salgado. Pesa muito o fato do Salgado ter quebrado o Juninho Paulista numa entrada criminosa quando o Juninho Paulista jogava no Atlético de Madrid e tudo. Mas como jogador, o Hakimi, acho que ele ainda tem muita coisa a fazer. Mas qualidade de lateral, ele já fez mais do que o Salgado. O Salgado estava ali no momento certo, na hora certa, era bom defensivamente, ali razoável, dava porrada demais de vez em quando. Mas como lateral, o Hakimi é bem melhor. Então, Michel Salgado fica pelo caminho, o Hakimi leva aqui nesse nosso confronto. Vamos pra zaga, Vess. Marquinhos ou Hierro? Rapaz, é difícil pra caramba, hein? É difícil pra caramba. É que o Hierro já foi um dos melhores zagueiros do mundo, cara, assim. Jogava muito bem, os dois, né? Jogavam muito bem de zagueiro, jogavam muito bem de volante. O Hierro foi volante bom tempo também no Real Madrid, jogando bem. Rapaz, caramba, é difícil pra caramba. Porque se você for pegar o máximo que os dois já jogaram, o Hierro já jogou muito. O Hierro segurou a zaga do Real praticamente sozinho muito tempo. E aí tá do outro Marquinhos lado. Não é mais técnico? O Hierro era muito técnico também, só vi as cobranças de falta dele, como ele cobrava a falta, ele jogava muito bem. O Hierro até um dia desse era o defensor com mais gol na história do Real Madrid. Que foi passado pelo Sérgio Ramos, mas só de falta não sei quanto. De falta e pênalti. Cara, assim, eu acho que acabar sendo um pouquinho injusto, porque a carreira dele já tá completa, né? Eu vou votar no Hierro, porque acho que a carreira dele foi mais vitoriosa, mas é muito equilibrado. Acho que tem elementos para votar nos dois dentro desse meu critério de ápice que já jogaram. E aí, Formiga, tão difícil assim pra ti também? É difícil porque o Marquinhos hoje é um dos melhores zagueiros do mundo, muito constante. Só que o Hierro também era um dos melhores zagueiros do mundo, e na época aí que a gente está falando dessa escalação, ele já era tricampeão da Champions, ele já era pentacampeão espanhol. Então, assim, ele tinha um status que o Marquinhos tem hoje, sendo que por mais tempo. Então, eu vou votar no Hierro aí, até pelo que o Marquinhos tem na jogada aérea, o Hierro tinha na cobrança de falta, na bola parada, né, do pênalti, enfim, também era um cara muito perigoso atacando. E muito técnico também no passe, assim, um cara de posicionamento excelente. Ele tinha... E talvez à época, assim, o Hierro fazia parte dessa construção galáctica aí também, porque ele tinha esse status de ser um dos melhores zagueiros do mundo. Então eu vou votar no Hierro, porque ele fez o que o Marquinhos fez na última temporada, acho que por mais tempo. E, de novo, ele já era um tricampeão da Champions aí, não é pouca coisa. Então o Hierro leva aqui. E aqui é poupa-tempo, Formiga, Sérgio Ramos e Helgueira? Completamente poupa-tempo. Piada, né? Que bela zaga daria, viu, sinal Hierro e o Sérgio Ramos, que jogaram, né? Acho que chegaram, mas o Sérgio Ramos chegou a jogar com o Hierro, acho que ele de lateral, se não me engano. O Helgueira, ele era um bom jogador, só que ele nem zagueiro era, né? Ele era volante, o Helgueira era volante. Ele jogou improvisado aí esse período e acabou como o Real só contratava do meio para frente, aí ele arrumou jeito lá, botou o Helgueira, ele era volante, era até um bom volante, mas não tem comparação com o Sérgio Ramos, né? Poupa-tempo. E na lateral esquerda também, né? Poupa-tempo, Bernardo e Roberto Carlos, velho. Um dos maiores que a gente já fez nesse programa aqui. Não tem nem muito o que falar. Vou poupar realmente o tempo. Formiga, você tem algum ponto a fazer? Não, zero, nenhum. Zero. Não tem como. Só lembrando o que eu falei, o Sérgio Ramos chegou depois que o Hierro já tinha saído. Então não jogaram juntos. A gente está fazendo isso aqui, coisa que o Real Madrid não fez. Seu Florentino incompetente
nunca conseguiu fazer essa zaga jogar. A gente vai fazer. Nada como ter um mano a mano na vida. Paredes ou Makelele, Formiga? Aí eu acho que vai dar Makelele. O Makelele já era mais consolidado, sai pro Chelsea. Inclusive, muita gente acha que esse Galácticos não deu certo porque o Makelele foi embora. Se sustenta com o Makelele ali, ao invés de trazer o Beckham, talvez o Real tivesse funcionado melhor. O Makelele tem comparações aí, as pessoas gostam de fazer comparações com o Kanté, com outras figuras, para você ver o nível, né? Só que a época, assim, engraçado, fosse hoje, as pessoas iam aceitar muito mais o Makelele no time, iam entender muito mais, porque acho que se discute isso de uma maneira muito melhor. O conceito galáctico do Florentino minou a permanência do Makelele no time, e aí meio que as pessoas aceitaram isso no momento. Que bela troca. Tá vindo o Beckham e manda o Makelele embora, e é isso, a gente dá um jeito de botar todo mundo para jogar. Se fosse um Guardiola, acho que ele daria um jeito. Mas como não era, não deu certo. Então a saída do Makelele meio que implode as chances competitivas do time. Então é Makelele aí, apesar de eu gostar muito do Paredes, mas não dá. Muitos argumentos, uma pequena tristeza para deixar o Paredes fora, mas eu voto Makelele. Ô, VS, é Makelele também? Makelele, né? Eu acho que o conceito, já até gravei um vídeo sobre isso, o conceito dos Galácticos não deram certo. Eu acho que foram 2 fases de Galácticos, né? E acho que a primeira fase lá, que na verdade o projeto de Galáctico começa com a chegada do Figo, mas aí era um Galáctico só, né? Porque um Galáctico contratado só, mas o conceito de Galáctico de Figo, Raul, Roberto Carlos, até o próprio Hierro aí, já era o conceito de Galáctico. Depois vem o Zidane e depois vem o Ronaldo. Aí nesse período de Galáctico, que seria meio de 99 até o meio de 2003, ali você ganha duas Ligas dos Campeões, ganha o Campeonato Espanhol, é campeão do mundo. Então, ali, essa parte a gente pode dizer que deu certo. A segunda parte, que aí você começa a trazer Beckham, traz Owen, traz o Woodgate, e aí começa já não fica ali. Aí tinha que jogar o Pavon, e aí ficou a expressão, né, Zidanes e Pavones e tudo. Essa marca é uma marca interessante, porque é a marca da venda do Makelele, né? O Makelele fica até o título espanhol de 2003, que é o título já com o Ronaldo. E ele sai depois, antes do início da temporada 3-4. Então o Makelele era um volante excelente, um volante capaz de marcar para todo mundo jogar, né? Então não tem nenhuma comparação. Acho que o Paredes ainda tem muito de a gente idealizar um Paredes que não consegue mostrar tudo isso o tempo todo. Ele mostra isso em alguns períodos, mas ele não mostra isso o tempo todo. Era coisa que, por exemplo, o Makelele fazia. Acho que esse é o grande ponto do Paredes, né? Conseguir manter um nível de atuação, porque ele já mostrou muito, né? Acho que a gente já viu em alguns momentos o Paredes jogando muito bem, mas acho que falta ele manter isso em sequência, assim, no PSG. Verratti ou Solari, VS, pra jogar junto com o Makelele no meio? O Solari era aquele jogador, assim, bom, que você tem no grupo, né? Bom, mas que vai ali num teto, né? O Verratti é um cara muito mais qualificado, embora não consiga mostrar todo esse momento, às vezes não está disponível, se machuca muito. Te decepciona várias vezes. Aí fica suspenso e tudo. Mas então, comparando os dois, o melhor do Verratti é muito melhor que o melhor do Solari. Então, o Verratti. Formiga, o nosso meio também vai ser dividido assim pra você? Foi o Makelele e agora vai ser Verratti ou vai ser o Solari? Eu acho que o Verratti inclusive vem de uma grande Euro, acho que tem um status diferente que o Solari nunca alcançou na carreira, né? Por mais que tenha tido, só existe decepção com o Verratti porque ele projetou algo que o Solari nunca chegou nem perto, né? Apesar do Solari não ser mau jogador, mas ele era um cara muito funcional ali, mas nunca foi brilhante. Eu acho que o Verratti ele tem possibilidades, por exemplo, num jogo, de ser o melhor jogador do PSG no meio campo. Às vezes até pode ser, dependendo do contexto do jogo, o melhor jogador do PSG num jogo, num contexto específico. O Solari acho que não ia nunca fazer isso naquele Real, acho que nunca fez. Então, eu vou de Verratti. Então temos o meio dividido aqui, Makelele dos Galácticos e o Verratti do PSG. E aqui,
Vocês disseram antes que Bernat e Roberto Carlos era, nossa, um poupa-tempo enorme. O que dizer então de Wijnaldum e Zidane, Bruno Formiga? É mais ou menos poupa-tempo? Não, é menos por causa do Wijnaldum, que vive, acho que o melhor momento da carreira dele, a ponto dele ser transformado em uma contratação galáctica, que ele não é. Né? O Wijnaldum não é um jogador galáctico, mas ele vem tão bem e foi tão importante na conquista do Liverpool e tal, e teve essa briga, né? O Barcelona acertar e tomar um chapéu transformou ele em algo ainda maior. Eu gosto do Wijnaldum, mas não tenho a menor condição de comparar aqui com o Zidane, que já era o Zidane, já era campeão do mundo, já era campeão de Champions, já era melhor jogador do mundo, já é um dos melhores jogadores de uma era, né? Ele dividiu este período, uma década, com o Ronaldo Fenômeno. Então, não tem muita comparação aí. Então, eu acho também, assim, não dá nem pra começar o papo, não dá nem pra começar a comparação aqui entre os dois. Mas também acho que muita gente não sei se enxerga tudo que o Wijnaldum entregou, o VS, no Liverpool. Você tem um pouco essa sensação ou você acha que ele também não foi essa coisa toda, assim, já que não dá pra gente comparar com o Zidane? Eu concordo com você. Já que a gente não vai falar, eu acho que o Wijnaldum tá chegando aí, pegando uma carona aí num ritmo que ele não merece, assim. Eu acho que é uma boa contratação, mas não é nem de longe assim galáctico, nem de longe isso. Acho que é uma boa contratação. Mas não é uma contratação que muda o nível de peças do PSG? Não tenho essa certeza. Eu acho que é... Eu tenho, mas sigamos. Você tem? Eu tenho, mas sigamos. Eu não tenho essa certeza. Acho que é uma evolução pro que o PSG tinha pra posição, porque todas as vezes que precisou ali, ele meio que improvisou o Verratti, meio que improvisou o Draxler, ou meio que trouxe o Neymar pra jogar ali. Então, acho que é uma evolução, mas eu não acho que seja assim, caraca, o Wijnaldum é uma certeza absurda, assim. A própria trajetória dele dentro do Liverpool é completamente irregular. Então, assim, mas, enfim, acho que é uma boa contratação, mas eu não vejo a ponto dele ser disputado por Barcelona e PSG, eu não vejo esse jogador, mas beleza. Entendi. Então mas é o Zidane, porque aqui a gente não tinha nem pra votar mesmo. A gente só usou o tempo pra falar um pouquinho do Wijnaldum chegando no PSG. VS, de Maria ou Figo? Rapaz, eu vou votar no Figo, porque eu acho que o Figo já foi em algum momento protagonista, coisa que o Di Maria, acho que ele sempre foi coadjuvante, e não é demérito, né? Você tem Oscar para ator coadjuvante, e ele foi um coadjuvante, por exemplo, decidindo a Copa América. Então, assim, mas eu não acho que sempre esteve em grandes times, né? Sempre teve grande time, sempre jogou num ótimo futebol. Ele conseguiu ser o melhor em campo numa final de Champions, né? Por exemplo, em 2014. Mas então, por isso eu voto no Figo. Mas eu não acho que a distância seja o quanto as pessoas colocam, né? Assim, eu acho o Figo excelente, mas eu não acho o Figo nem de longe no nível da elite do futebol da época dele. A elite do futebol da época dele era Ronaldo, Zidane, Henry. O Figo não é dessa galera, só para pontuar assim. E não tô desmerecendo ele, acho que ele sempre foi excelente, mas o Figo não é dessa prateleira, tá? Uma prateleira abaixo ou duas? Pelo menos de longe eu me assustei. Pelo menos uma. Mas não cabe, mas bobear cabem duas aí. Porque se pegar aí, assim, nesse período, porque aí você já tinha, por exemplo, um Baggio veterano, mas o Baggio é uma prateleira acima do Figo, que assim, acaba sendo contemporâneo, né? Shevchenko, acho que para atacante, o Shevchenko era uma prateleira acima do Figo. Eu acho que tem uma galera, cara, à frente dele aí, e contrariando o que o Ronaldo prega, o Figo não seria melhor do mundo hoje, mas nem a pau. Assim, nem a pau. Nem a pau. Troco meu nome se o Figo hoje fosse o melhor jogador do mundo, com a exigência que hoje tem. O perfil de melhor do mundo não tinha a menor chance do Figo ser o melhor do mundo. A galera vai falar do Modric aí, mas o Modric é um fenômeno muito específico que não daria ao Figo o prêmio de melhor do mundo. Porque se Portugal hoje é campeão da Euro, como foi, ou do mundo, o prêmio vai pro Cristiano Ronaldo, não vai pro Figo. Então, a pergunta é qual seria o teu nome? Nessa disputa? Não, vou no Figo, porque assim, eu acho que ele foi um ponta... Não. Qual seria o teu nome se o Figo fosse o melhor do mundo nos dias atuais? Qualquer um, pode botar qualquer coisa.
Pode escolher aí, vocês escolhem, porra. Lupercio, qualquer Podem botar porra. nos comentários aqui. Seria Didal, aquela simpática. Maravilhosa. A simpática do skate lá. Amiga da Raíssa. Amiga da Raíssa Leal, maravilhosa. Figo... de Maria ou Figo? Vai, agora sim, Formiga, vou botar no Figo aí, porque assim, ele... Acho que depois ele até se reinventa um pouco na Inter, assim, era um ponta... Ele jogou muito... O melhor Figo pra mim é o do Barcelona, não é nem o do Real Madrid, mas... assim, era um ponta muito... que jogava bem por dentro, se fosse possível, mas acho que o Di Maria tem muito recurso também de velocidade que o Figo não tinha. Acho que a finalização do Figo é melhor do que a do Di Maria, talvez o passe também. Mas enfim, acho que o Figo hoje teria, o papel dele, ele teria alguma dificuldade, porque se exige coisa de pontas hoje, e assim, eu não sei, vamos ver, tinha que adaptar, quer dizer, vamos ver, nós não vamos ver, mas eu vou no Figo aí, mas é por pouca coisa, viu, pouca coisa. Já vimos, na real, né? Aqui é um voto que dói um pouquinho, eu acho pra vocês também, porque eu acho que o Mbappé é um, né, baita jogador, mas é que contra Ronaldo Fenômeno, como é que faz, o Formiga? Vai ser um poupa-tempo por conta do Ronaldo, né? Que já era o Ronaldo, já era melhor do mundo, já era campeão do mundo, ele desembarca no Real Madrid campeão do mundo, aí ainda é importante lá no Mundial, que beleza, podia até ganhar sem ele, mas o Real já tinha perdido o Mundial sem o Ronaldo Fenômeno, né? Pro Boca e tal. Então eu vou de Ronaldo aí, porque enfim, é um dos maiores de todos os tempos, tem algumas comparações, querem fazer algumas comparações de Mbappé com o Ronaldo, mas eu acho... que são mundos diferentes, talvez comparar com o Henry faça algum sentido, mas com o Ronaldo Fenômeno eu acho pesado. Acho que é o negócio da arrancada, né? Mas eu acho a arrancada do Ronaldo bem mais imparável, com bola, assim, eu acho bem mais... Enfim, vou de Ronaldo aí, muita coisa. E aí, VS, é Ronaldo ou é Mbappé? Não, é Ronaldo, né? É Ronaldo, mas acho que daqui a 8 anos lá, quando a gente for revisitar aí, acho que poderia revisitar essa aí também. Sem expectativa de mudança, mas vai que, né? Então guardem o link deste programa aqui pra gente daqui a 8 anos fazer essa discussão. Imagina o Formiga daqui a 8 anos, hein? O Bruno Formiga daqui a 8 anos. Daqui a 8 anos o Bruno Formiga, do jeito que tá bem sucedido, ele não vai estar aqui não, vai estar sendo substituído por alguém, vai estar já vendendo a sua franquia de sucos. Não é nenhuma. Mas aí a gente chama ele pra fazer um programa especial. Não vai ser nem uma barraquinha, vai ser uma franquia, uma franchise de sucos. Isso. Não, eu espero daqui a 8 anos ainda estar aqui, mas posso estar online, morando em qualquer lugar do mundo aí, pegando onda e vendendo suco. Pegando onda, tá? Só pra e bem, gente pegando botar bem, porque aqui hoje eu só me divirto, mas eu quero performar. Daqui a 8 anos melhorar, né? Isso. Neymar ou Raul, VS? Assim, eu acho... eu acompanhei praticamente a carreira inteira do Raul, tá? Porque quando o Raul ele sobe pro time do Real, ou não sei se sobe, mas ele vira personagem presente de regular do time profissional do Real em 95, num título que o Real ganha com o Zamorano de atacante. O Raul jogava de meia, inclusive, ele não jogava nem, jogava de meia mesmo. E ele joga muito bem, assim. Então eu acompanho a carreira dele toda. Eu acho o Raul um grande jogador, um excelente jogador. Ele não é do nível da galera que veio ali depois, assim, de super estrela, assim, mas ele é dentro do que o futebol precisa e do que pede. Ele foi meia, ele foi ponta, ele foi centroavante, ele foi ponta pela direita, pela esquerda, sempre entregando muitos gols decisivos. Teve problema na seleção, lá na seleção nunca funcionou. E aqui no Brasil as pessoas acho que tem uma avaliação errada do Raul, né? As pessoas tratam aqui no Brasil o Raul como se ele fosse uma enganação. Não é, nunca foi. Dito isso, ele está a algumas galáxias do que o Neymar já fez e do que da capacidade, da técnica, da qualidade, de gols também. Acho que o Neymar, se não já passou, vai passar o Raul em gols também. Então, assim, não tem coisa. Mas eu fico espantado, assim, como as pessoas aqui no Brasil tratam o Raul como se ele fosse uma enganação. Ele está longe de ser. Dito isso, um abraço pro Raul, né, Formiga? Inclusive tá aqui o bonequinho do Raul, eu tenho um bonequinho também do Ney, e obviamente vou ficar com o bonequinho do Ney, porque assim, o Raul tem um ponto que eu acho que é importante falar, porque o Raul ele foi um dos melhores atacantes da sua época, e foi mesmo, sem ser o mais alto, sem ser o mais rápido, sem ser o mais forte.
ele era muito técnico. O Raul me impressionava muito. O Rafa Oliveira, por exemplo, que trabalhou com a gente, hoje está na Band, no DAZN. O Raul talvez seja o cara que introduziu o futebol na vida do Rafa, a ponto dele ter o Raul como um cara de muita referência. Então, assim, o Raul, para quem gostava e acompanhava, assim, ele é muito mais do que esse cara... Porque aqui no Brasil ficou a parada de dividir vestiário, do cara que boicotava o Ronaldo, tinha um monte de... E não se avaliava o que o Raul era como jogador, que, putz, ele era enorme. Mas não tem como, assim, em termos de recurso, de nome mundial, não dá pra comparar com o Neymar. E Formiga, a questão do vestiário é uma coisa que vem naturalmente, né? Um cara que fica, sei lá, 15 anos dentro do Real Madrid, ganhando, sendo decisivo, ele vai ter protagonismo no vestiário, né? Não tem como. Não tem como. O cara chama de Raul Madrid, porra. Tu quer que chegue qualquer um lá e ele vai ceder o espaço assim como, porra. Não é assim. Aí também teve outra antipatia de uma galera, porque quando chega o Cristiano Ronaldo, a galera acha que chegou o Cristiano Ronaldo, toma aí, a camisa 7 é tua. Peraí, porra. O cara é uma entidade no Real Madrid. O Cristiano chegou no Real menor que o Raul. Hoje eu acho que ele é maior. Mas na época não era, porra. Na época a hierarquia é posto. E o Raul era, porra, pelo amor de Deus, o cara era o maior artilheiro da Champions até a era normal. Aí depois da era Messi e Cristiano Ronaldo mudou a história. Mas na era dos humanos, se bem que nem nos humanos é mais, né? Porque já passaram o Raul a rodo. Mas o Leva passou e acho que o Benzema tá empatado, eu acho. Isso. Isso aí. Se eu não me engano, é isso aí. 7-4, então, deu aqui a nossa brincadeira. Tá bom. Cacilhas, 7 dos Galácticos e 4 do Paris Saint-Germain. Acho que tá bom, até porque a gente ainda não viu esse PSG todo junto, né? Sim. Algumas E vai que o PSG ainda traz mais gente também, né? Numa dessa. Vai que, né? Vai que. Cacilhas é o nosso goleiro, Hakimi e Erro. Não, a gente não vai fazer treinador, porque não tem como fazer. Esse PSG aí já... Se bem que agora tá com um técnico só, o Real teve 500, então não tem como saber. Então, exatamente. Exato. Mais difícil. Cacilhas, Hakimi, Erro, Sérgio Ramos e Roberto Carlos, Makelele, Verratti, Zidane, Figo, Ronaldo Fenômeno e Neymar. Assim ficou essa disputa. Boa. Vamos ver se o PSG vai conseguir fazer os Galácticos do PSG, como estão algumas pessoas já chamando, vencer, né? Liga dos Campeões, que claro é o grande objetivo do PSG. E vamos ver se vão contratar mais alguém. Ideias, dicas, sugestões, mandem aqui nos comentários pra gente fazer mais programas. Estamos precisando. Tchau. Valeu, beijo. tchau. Nós.